Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje estamos aqui para falar sobre um tema que eu gosto muito. Se você já acompanha o canal aqui há 5 anos, você já deve ter visto vários, incontáveis vídeos sobre o tema de hoje, são Dungeon Crawlers, né? Que são jogos que realmente são Dungeon Crawlers. Já estive aqui batendo papo com vários convidados, já estive aqui o PhD Gamer, que para mim é o cara que mais sabe sobre Dungeon Crawlers. Ele tem um canal dele que fala dos mais diversos, ele analisa um por um, faz as comparações, muito legal, vale a pena você conhecer. E eu gosto muito, já jogo há muitos e muitos anos esse Dungeon Crawls e curto demais. Já estive lá no Jack Explicador, no Meeple Maniacs, falando, que me convidaram para falar sobre Dungeon Crawl, que eu gosto demais. E estou aqui hoje para um update, né? O que de novidades eu pude conhecer, mudou alguma coisa. Não vou falar de top 10, eu vou falar assim, geral. Vou dividir o vídeo em vários capítulos e vamos lá para a introdução de Dungeon Crawls. Para isso, vou lá para a época dos RPG, D&D, AD&D e outros jogos que eu jogava lá atrás. Os Dungeon Crawls, eles vêm daí, né? Basicamente, eles vêm daquelas masmorras ou calabozos, como falamos em espanhol, que é quando eu jogava, e que você tinha uma party, né, um grupo de aventureiros que tinha que se aventurar dentro de masmorras, né, calabouços, dungeons, como era, e andar à procura de tesouros, libertar alguém, salvar alguém, ou várias diversas. Então, basicamente, era um calabouço. Isso depois migrou para outros, para a parte espacial, para o set espacial, como aconteceu em vários jogos, como o Space Hulk, e entre outros. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, basicamente, a ideia original era isso. Sempre um Dungeon Crawl acontece dentro de um calabouço, de um lugar fechado, com túneis, etc. E não em terra aberta. Sim, você vai lutar, por exemplo, vamos ver, o Tainted Grail. Tainted Grail não é um jogo de Dungeon Crawl, né, porque ele é um jogo de aventuras, ele é uma outra coisa. Então esse é um exemplo que a galera costuma misturar, né? Então, mas vamos lá. Vamos falar mais. Alguns exemplos clássicos de Dungeon Crawl e por quê. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu joinha, comenta aí se você está de acordo com os nossos critérios. Então vamos lá. Então o RPG, o Dungeon Crawl, ele eu diria que é a parte tática do RPG. Às vezes, hoje em dia a gente vê a galera, hoje em dia não, sempre a gente viu a galera desenhando e colocando umas fichinhas representando os personagens. Hoje em dia você tem os jogos com miniaturas lindas, tem vários que vamos comentar aqui hoje. Então o RPG tem essa... E naquela época era sempre o mestre. O mestre, o dono do jogo, normalmente levava lá os livros e montava. Da mesma maneira aconteceu com o RPG, com os Dungeon Crawls. Geralmente quem comprava o jogo acabava sendo o mestre. Eu, no meu caso, quando eu levava o Doom, primeira edição, Descent, primeira edição, segunda, ou Imperial Assault, eu acabava sendo sempre o Overlord. Então eu sempre colocava lá os jogos, cada um escolhia seus personagens e nós íamos. Depois de um tempo começaram a aparecer as inteligências artificiais. A inteligência artificial como no jogo, no fabuloso Gears of War, do Corey Konietzko, que tem bate-papo aqui com ele no canal. Ele trouxe um jogo muito difícil de você vencer, e depois vários outros jogos, assim como a coleção do D&D, Wrath of Shadowrun, e entre outros, Drizzt, né, Legend of the Drizzt, entre outros que vocês já devem conhecer bastante. Então eles são jogos que são mais para galera mais casual, mas que tem uma inteligência artificial, já que você se diverte bastante. É um jogo bem legal, tem umas mini campanhas. Agora, jogo com evolução de personagem, eles não seriam os melhores, né? Esses da D&D, incrivelmente falando. Depois da inteligência artificial com cartas, aconteceu a inteligência artificial digital, que com tablets, com computador, celular, você colocava lá, entre eles o Descent, segunda edição. O Dungeon Crawl, bem cru assim, lá em 75, foi o Dungeon, se não me engano, foi um dos primeiros jogos a lançar, não tinha nem miniatura, era stand-in, né? Então,
Em 78 ele foi seguido pelo Sorcerer's Cave, o Cave Sorcerers. Em 78 também não havia miniaturas decentes nem nada. E depois de muito tempo sem eu jogar, eu vim a conhecer o Doom, baseado no videogame. O Doom primeira edição da Fantasy Flight Games. Eu comprei logo numa compra assim, muito boa na época, lá em 2009, 2010, ele com a expansão. E cara, eu achei super interessante. Primeiro porque era um dungeon mesmo, é um dos critérios que eu mais levo em consideração, que é o quê? Você está, eu sou o Dungeon Master, ou Overlord, e tem um mapa secreto que só eu sei. Os personagens começam naquele mapa, fechadinho, tem 2 portas, tem lá os personagens dele, o que eles vão fazer? Vamos abrir aquela porta. Quando eles abrem a porta, eles têm um corredor, que tem uma porta lá no fundo, e eles podem ir explorando. Eu lembro muito bem das primeiras partidas com uma galerinha de um dos meus grupos, primeiros grupos de board games, que 2 foram para um lado e um foi para o lado, e o que foi sozinho acabou abrindo uma outra porta e havia uma horda de monstros lá, e saiu correndo. E eles ficavam apavorados, caramba, não vou abrir mais portas. Então, esse é um dos fatores muito interessantes do Dungeon Crawl. A tensão de cada personagem que o Doom primeira edição trouxe. Lamentavelmente, o Doom segunda edição não tinha isso, que era uma outra vibe, era uma outra coisa. Eu comprei o Doom na época e eu fiquei muito chateado que não era o que eu estava esperando. É claro, naquela época a gente mal tinha canais assim falando, era bem difícil, né? Um tempo de você poder conhecer, então você acabava comprando o jogo depois, né? Não que seja um mau jogo, mas não se encaixa muito aqui. Depois do Doom primeira edição, veio o Descent primeira edição, que eu achei fantástico. Eu falei, caramba, que jogo bom. Era o Doom, só que um tema medieval. Caramba, uma caixa daqueles coffin box gigantes e com várias expansões. Eu falei, cara, isso aí tá fora, não tem como conseguir, já tá para ser lançada a segunda edição. A segunda edição eu consegui comprar, joguei muito. Agora a diferença grande entre a primeira edição e a segunda era, assim como o Doom, primeira edição, o Descent, ele tinha esse fator de você estar fechado numa sala e você vai abrindo conforme os personagens vão avançando ali dentro da dungeon. E já o segunda edição, ele tinha o mapinha, você já meio que via isso. Eu sei que tem uma galera que abria aos pouquinhos, né? Mas na época que foi apresentado o jogo já ficava aberto, só uma porta ou outra que você revelava depois. Mas eu não gostava tanto assim, eu acabei comprando toda a parte da segunda edição, tudo que saiu, e posteriormente um amigo meu estava se desfazendo da primeira edição, comprei tudo dele também, acabei tendo tudo, primeira, segunda edição, e o Doom também eu tinha. Eu cheguei a ter uns 38 Dungeon Crawls ao mesmo tempo. Os Dungeon Crawls começaram a evoluir, né? Veio o Descent segunda edição, que tinha um kit de conversão para você utilizar os personagens e monstros da primeira edição na segunda. E aí nós fazíamos umas house rules para jogar todas as missões da primeira edição na segunda, e era fantástico. Na época também teve aí logo depois outras empresas também estavam lançando seus Dungeon Crawls, mas também teve uma como era o nome? A Fantasy Flight também lançou o Imperial Assault, que aí foi um negócio que mudou. Imagina ter um Dungeon Crawl com tema Star Wars. Rapaz, não tem como. Vamos jogar um Dungeon Crawl assim, genérico? Vamos. Pô, legal. Vamos jogar Dungeon Crawl do Star Wars? Cara, fila de espera para jogar, né? Então, e eles mudaram o jeito como era feito, o mecanismo do jogo era basicamente o mesmo. Só o turno era o seguinte: antigamente eram todos os heróis jogando e depois o Overlord. Os heróis, Overlord. Agora não. Um herói, o Overlord escolhia um grupo de personagens, ou de vilões, ou de soldados, para ativar. Volta para outro herói, volta para o Overlord. Então ficava muito mais tático, muito mais tenso, porque era uma reação ao que cada um fazia. Muito bom. Depois começaram a ter outros Dungeon Crawls. Começou a ter o Kickstarter. Kickstarter também vieram vários jogos, alguns muito ruins. Teve o Myth, teve o Zombicide, que é considerado também um Dungeon Crawl, né? Tem os elementos que eu adoro. Tem especialmente o Zombicide, Black Plague, né? Que isso sim você vê
E daqui a pouco eu vou falar especificamente dos Zombicide. Vieram vários jogos baseados em videogames. Eu não vou falar de cada um deles, mas vou falar da maioria de alguns assim muito importantes. Teve também o Level 7, né? O Level 7 que teve vários. Aqui no canal tem um vídeo que nós comentamos sobre todos os jogos baseados no Level 7, o Omega Protocol, Escape, Lockdown e entre outros. Mas o que se sobressaiu foi o Omega Protocol, que esse daí trouxe uma novidade muito boa, muito diferente de tudo. Ele seria como se fosse um XCOM. A galera entra num prédio infestado de aliens que fugiram do laboratório e você tem um comandante que vai ditar. O jogador 1 vai jogar depois do jogador 3, ele vai ditando a ordem que vai ser, e eles vão adentrando, cheio de equipamentos, e vão gastando adrenalina para poder se movimentar. Quanto mais adrenalina ele utiliza, aquela adrenalina que é gasta vai para o Overlord que controla os alienígenas. Com aquilo ele vai poder utilizar, movimentar os alienígenas, fazê-los brotar mais, melhorar os alienígenas. E o jogo ele também utiliza o timing, né? um relógio, que a cada missão eles têm assim, mais ou menos 5 horas. Então 5 turnos para fazer outra coisa, um exemplo. Só que se ele atrasar muito, se ele passar daquelas 5 horas, na próxima missão ele tem menos horas, porque está chegando até o final do jogo. Então fica uma coisa muito tensa. E ele é um jogo muito bom. Tem vídeo aqui no canal falando sobre ele e a expansão, que é bem difícil de achar por aí. Outro jogo também é o Arena The Contest, criado por designers brasileiros e que está com um sucesso incrível. Já saiu aqui no Brasil. Eu recomendo muito, se você não jogou ainda, jogar o KS, que é bem completinho. Nós já jogamos 3 vezes a campanha. A última eu consegui jogar com meu amigo Zé Fernandes e terminar. E os 3 cenários, as 3 vezes que nós jogamos, terminou diferente. Eu não sei se tem mais algum outro cenário, mas nós ficamos assim. A última foi um final assim meio agridoce, né? Mas foi muito legal, porque você, putz, cara, acabou dessa maneira, né? Depois veio o Tanares, que ele já é eu diria que é um Arena 2.0, onde tudo que você tinha gostado daquele, ou algumas coisas, que tinha umas coisinhas que eu achava ainda podia melhorar, melhorou. O Tanares, ele é a evolução, e eu acredito que seja o jogo mais completo hoje em dia de Dungeon Crawl para mim, a exceção de um outro que daqui a pouco eu vou falar. E ele é, cara, vai pra cidade, você conversa com as pessoas, você tem tudo isso. Ele é um RPG com Dungeon Crawl, mas é um Dungeon Crawl basicamente. E muito bem feito. Tá? Então, fica de olho no Tanares. O outro é o Crônicas de Drunagor. O Crônicas de Drunagor, ele é um jogo que eu atualmente estou jogando de novo. A primeira vez que eu joguei eu não cheguei a zerar. Estou jogando agora de novo com 2 amigos meus. Toda sexta-feira estamos jogando. Estamos atualmente na sessão 12, cenário 12. Isso sem contar as side quests. Ele é um jogo que tem algumas coisas, alguns mecanismos de cubinhos, onde você realmente faz o que você quer. Você não fica refém só de rolar um dado. Ele é um jogo bem genérico, fantasia bem genérica, mas que eu curto de montão. Estou aguardando a segunda parte do KS chegar aqui em casa. Dark Souls. Eu tive o prazer ou desprazer de jogar o Dark Souls. Bom, vamos lá falar. O Dark Souls ele é baseado no videogame. E ele é basicamente você entrar em 1 ou 2 quartos assim, dentro de um castelo, alguma coisa assim, e enfrentar boss. Boss dentro de uma dungeon. É basicamente isso. Ele é um dungeon crawl, só que menor, só que com mega monstros, você tem que lutar em grupos para tentar bater neles. Ele é um jogo extremamente difícil. Ele tenta replicar ou emular o que é o jogo do videogame. Mas ele tem muitos problemas, então vou falar rapidinho dele aqui só. Outro que acompanha também o estilo é o Alien vs Predador, AVP, que tem o primeiro e o segundo, eu fiz o cast dos 2, e ele pode ser jogado solo, dá pra jogar 2 ou 3, um sendo humano, outro o Predador e o outro os aliens. Eles são dungeon crawls, tem pancadarias, skirmish e tudo mais. Dungeon Saga, dá uma olhadinha no canal aqui, que nós temos um unboxing de tudo que foi lançado do Dungeon Saga. O Dungeon Saga é um RPG raiz, é um Dungeon Crawl. Você tem, tanto que é tão legal que assim, o jogo ele vem
umas caixas gigantes, que se você botar de lado parecem livros. Você abre e aí tá tudo o componente lá dentro. Eu fiz um vídeo no canal aqui com tudo que foi lançado na época são 7 caixas gigantes e cada uma com suas campanhas. Ele traz tudo, esqueletos, mago, de tudo. Dá uma olhadinha lá. Massive Darkness criado pela galera do Simon, da Simone, e a galera que faz, não os mesmos, mas pela empresa que trouxe para nós o Zombicide. Ele é um dungeon crawl, eu joguei o primeiro só por enquanto, e onde ele tem aquele Darkness, quando você se esconde na Darkness, os inimigos não te veem, você ganha mais uns pontos de ataque. Eu joguei a campanha toda, bem divertido. Quem jogou a segunda já me contou que dá um avanço muito incrível. Eu já conversei com um dos autores, com o autor, né, com o Fábio, e pô, cara, o cara trouxe um frescor a todos esses jogos de Dungeon Crawl, especialmente o Massive Darkness 2. Gears of War, do fantástico Cory Konietzko, ele traz o Gears of War, o jogo de videogame, para o tabuleiro. Que jogo fantástico. Ele é um jogo que vocês são os Marines, que todo mundo conhece, e a Terra está sendo invadida por uma horda de monstros que vem de baixo do subsolo para invadir nossas cidades. Ele tem um sistema de inteligência artificial fantástico, você tem um sistema de se cobrir, por exemplo, você está andando, tem os muros, você se esconde e dali você fica atirando, melhorando a tua defesa e a defesa dos inimigos. É muito bom. E ele tem vários cenários do videogame, como o China Shop, onde tem um monstro gigante, cego, que ele ouve, e toda vez que você anda, atira ou faz alguma coisa, ele ouve e ele vai até onde você está. Muito bom Gears of War. Se por acaso você conseguir esse jogo, compre e não largue dele, se você gosta de Dungeon Crawl. Deep Madness é um jogo de Cthulhu embaixo d'água com elementos do Zombicide. Eu chamo ele de um Zombicide 2.0. Não é esse Zombicide que saiu novo agora, não. Antes de sair esse Zombicide novo, eu já chamava ele de um Zombicide, ou um Zombicide turbinado, diria. Eu ainda gosto mais do Zombicide, muito mais. Mas que o Deep Madness traz um frescor para a galera que já jogou muito Zombicide, que é uma coisa nova, um novo step, é isso. O que acontece? Você está dentro de uma fortaleza submarina, né, alguma coisa assim, eu não lembro, mas você tem uns personagens bem interessantes, e o que acontece? Bichos começam a entrar dentro da base e inunda certos lugares. Então você tem que entrar num lugar que está tudo inundado. Então você tem um tanque de oxigênio, ou prender sua respiração, você tem que entrar lá, fazer o que você tem que fazer e sair, porque o teu oxigênio vai acabando e você morre. É muito bom. Tem muita missão, é um jogo muito difícil, muito caro também, mas é o Deep Madness. Vamos agora ao seguinte, que é o Swords and Sorcery. Eu tive a primeiro KS completo, jogamos até a terceira campanha. Excelente jogo, ele é bem mais complexo, mais pesado, e a chance de você cometer um erro jogando ele, se você não ficar atento, é bem grande. Não estou falando erro tático, não, estou falando erro de regras, que depois pode fazer toda a diferença na próxima campanha, no próximo jogo. Ele é um jogo assim que nós constantemente estávamos vendo o manual, e olha que jogamos 2 cenários toda semana. Mas se você não tem nenhum Dungeon Crawl, você já é expert, perito, gosta de jogar jogos mais pesados, ele é um dos mais pesados Dungeon Crawl que eu já joguei, que é o Sword and Sorcery, e já teve até 2 KS. Nemesis, queridão Nemesis. O Nemesis é como se fosse um alien no espaço. Na verdade né? Ele é um Dungeon Crawl? Ele é e não é. Porque ele tem elementos, todos os elementos do Dungeon Crawl. Você começa num local, você não lembra onde é, você vai ter que explorar a nave. Toda vez que você for jogar, você vai abrir um tab e vai ser um lugar completamente diferente da outra vez que você jogou. Ele tem um sistema semi-cooperativo, ou você pode jogar totalmente cooperativo, ou é um excelente modo solo. Eu não vou passar muito tempo falando dele, porque já tem vários vídeos aqui no canal. Um dos primeiros vídeos desse jogo aqui no Brasil foi aqui do canal, um dos. Então dá uma olhadinha aqui que a gente fala bastante dele, mas ele é um jogo que eu recomendo muitíssimo. Tiny Epic Dungeons. Cara, esse é um jogo que cabe no bolso e você consegue levar para todo lugar, e quando você abre a caixinha tem coisa pra caramba. Ele é basicamente um Dungeon Crawl deste tamanho, que quando abre ocupa uma mesa inteira, com todos os elementos que você precisa ter. Não tem espaço. Gosta de Dungeon Crawl? Quer jogar um excelente jogo?
é esse. Mansions of Madness. Mansions of Madness, ele é considerado um dungeon crawl. A primeira edição eu não suporto. A segunda edição, que foi lançada aqui no Brasil, é fantástico. Mundo do Cthulhu, que não é um mundo, um universo que eu goste tanto assim, mas a narrativa dele, digital, é tão boa. Você coloca uma tela grande com som e você começa a jogar com música, você está entrando na casa com a galera e daqui a pouco você ouve um barulho na cozinha. Vai lá ver? Aí vai lá ver e acontece alguma coisa, ou não, tem alguma coisa no segundo andar. Com as expansões ele fica muito mais interessante. Ele é um jogo de terror com elementos de dungeon crawl. Claro, você não é um mago, são pessoas comuns, mas enfrentando o desconhecido. Fantástico. Agora vamos conversar um pouquinho. Agora que eu mudei de câmera, vamos falar um pouquinho do que um jogo precisa ter para ser um dungeon crawler. Bom, em primeiro lugar, ele tem de ter exploração. Tem que ter um mapa, né? Uma exploração, lugar fechado, semi-aberto, né? Uma dungeon. Também pode ser um local que você comece, assim como jogos como o Descent, primeira edição, ou Doom, você começa num quarto fechado, com uma porta ou duas, ou alguma coisa assim, e dali você vai abrindo aos poucos. Isso é um bom dungeon crawler. Existem outros jogos que já o mapa já está aberto, mas não deixa de ser um dungeon crawler, porque em certo momento, quando você cruza uma porta, mostram seus inimigos, etc. A outra é a evolução de personagem. Cara, isso daí, o dungeon crawler vem muito do RPG, como conversamos aqui, e você já deve ter visto em várias lives de outros canais, que todos chegam nesse ponto. Ele sai a parte tática do RPG. Então, assim como o RPG, o dungeon crawler também tem evolução de personagens. O Doom, de uma certa forma, ele ganhava XP para melhorar algumas coisas, comprar algumas coisas. O Descent, primeira edição, também havia isso. A segunda edição ficou melhor aplicada. Também, da mesma forma, o Imperial Assault também, apesar de ter alguns momentos que você é numa dungeon aberta, na verdade é num local aberto, mas muita coisa era dentro de prédios, né? O Sword and Sorcery, o Drunagor, o Crônicas do Drunagor, fantástico. Esse é um bom exemplo de dungeon crawler. O Tanaris também. Então, assim, ele tem essa parte de evolução de personagem que você vai melhorando a cada aventura. O outro é o movimento em grid, que é continuação disso. Você vai ter um grid, quadrilhadinhos, você pode andar na diagonal, então você tem a movimentação tática em si no mapa. Se não tem todos esses daí, você tem que duvidar, né? Também isso, um bom tema. Sim, o Dungeon Crawler, lá atrás, nós conhecíamos apenas como Dungeon Crawler de jogos, dragões e masmorras, e esse tipo de... Então, mas não, hoje em dia, de alguns anos para cá, você vê Dungeon Crawler de ficção científica, numa base espacial, né? Então, ele tendo todos esses pontos-chave que nós estamos falando, ele é considerado, sim, um Dungeon Crawler também. Outro ponto é ter um bom tema. Um jogo sem um bom tema é um jogo sem alma. Então, o Dungeons and Dragons, cara, isso aqui é melhor? Dragonlance, Dragonlance, você tem tudo baseado no Dragonlance, que você vê vários jogos. Você pode pegar livro, comprar livros e jogar. Bom, no Dungeon Crawl também. O Descent, ele tem o seu próprio lore, né? Assim como os jogos da GW, eles têm também. Né? Por exemplo, o Descent é o Interrenoth. A outra também é ter criaturas e armadilhas. Sim, você vai ter tesouros, criaturas, armadilhas. Você vai ter toda essa gama, esses diferentes itens que você vai encontrar numa dungeon. Você às vezes tem facções, às vezes sim, às vezes não. Você às vezes encontra um monstro andando por aí e você vai ter que enfrentá-lo. E você também tem os quartos, né? Você tem vários quartos que você vai entrar, salas dentro do calabouço, né? Você abre uma porta, você vai ter uma sala com descrições, alguma coisa para você mexer, algum corpo lá que está caído e você vai procurar se você consegue pegar um loot. Então você tem tudo isso. Às vezes, uma dungeon também tem os famosos quebra-cabeça, para você pensar, como é que eu vou sair daqui? Né? Assim como o antigo Diablo, jogo de PC, né? Então você tem portas, portões que você tem que abrir. Você chega na porta fechada, você tem que achar a chave, ou achar algum mecanismo para você abrir a porta, você vai ter de correr para outro lugar. Então, um Dungeon Crawler, você precisa ter tudo que você está vendo aqui e muito mais. Então,
Jogos que não tem, pelo menos esses básicos aqui, não é um Dungeon Crawler. Então, com isso em mente, nós vamos agora falar jogos que a galera acha que são Dungeon Crawlers, mas não são. O primeiro que vamos conversar é o meu querido jogo World of Warcraft, lançado pela Fantasy Flight Games, baseado no jogo fantástico conhecido da Blizzard. Ele é um Coffin Box, foi um dos primeiros jogos que eu tive. Eu comprei ele com as 2 expansões, Burning Crusade e tudo mais. E ele tem, ele é um mapa gigante, como vocês veem, e você tem as duas, você pode jogar em 2 times, um contra o outro, onde você vai ter meio que uma corrida, tentando ir eliminando, fazendo essas quests, realizando as quests, e às vezes você entrando numa dungeon, que ela é representada por meio de cartas. No mapa gigante, às vezes tem uma dungeon que você tem que entrar, e aí você vai puxar uma cartinha e você vai servindo ali, você vai simulando uma dungeon crawler. Mas não é uma dungeon crawler, ele está simulando, então ele não é considerado, porque é um adventure game, no grande todo, no grande mundo ali do Warcraft. City of Kings. City of Kings é um jogo fantástico, gostei muito, já tive ele, com tiles você tem uma história imensa, mas ele também é um jogo mais de exploração. Você tem desenvolvimento de personagem, assim como o World of Warcraft, ele tem alguns elementos do Dungeon Crawler, mas ele não é um Dungeon Crawler tampouco. Então, tendo em consideração esses requisitos, vamos continuar com outros. Outros também é o Eldritch Horror. Uma galera continua achando que o Eldritch Horror não é um Dungeon Crawler. Ele não é. Ele é um jogo de aventura. Se vocês forem procurar, até na própria caixa e tudo mais, o Eldritch, ele não é um jogo de Dungeon Crawler. Tá? Ele não é um dungeon. Então você tem que, se você está procurando um verdadeiro jogo, esse daí não vai ter. Ele tem sim pontos de ação, rolagem de dados, roleplay, o que não quer dizer que seja um dungeon crawler. Ele tem aventuras, ponto a ponto, tem outras coisas. Então se liga nisso. Outro jogo também que a galera acha que é um dungeon crawler, mas não é o Tainted Grail. Um jogo muito bom de aventuras, mas é outro jogo que não é um Dungeon Crawler. Eu nem preciso ir muito longe, que é o Tainted Grail, que já saiu aqui no Brasil. É um jogo muito lindo, mas eu já te falo aqui também o porquê. Vocês vão ver aqui que ele tem movimento de área, modo campanha, evolução de personagens, rolagem de dados, narrativa, ótimo. Ele tem missão de cenário, mas ele não é um Dungeon Crawler. Nós estamos falando aqui de Dungeon Crawler. Então ele não entra nesse quesito. Outro também é o Mage Knight. Querido por muitos e muito querido por outros. Ele é um jogo que também simula uma campanha. Ele é uma campanha. Né? O Mage Knight, ele é um jogo longo, que você tem um desenvolvimento de personagens. Ele tem, que mais? Ele tem rolagem não, ele tem conflito de cartas, movimento de grid, ele tem um movimento de grid, mas ele não é um movimento de grid dentro de uma dungeon. Então ele não é um dungeon crawler. Ele tem momentos que você simula que você entra na dungeon crawler, mas ele não é. Ok, galera? Então, assim, ele tem de ter isso de explorar. Ele tem exploração, ele tem movimento de grid, mas ele não tem você entrar numa dungeon. Ok? Assim como o Made como o da Blizzard. E você? Você deve estar se perguntando, pô, o Manique não falou de vários, não falou do meu, não falou... Então, comenta aí embaixo, deixa um comentário aí embaixo e coloque aí, você gostaria de ver um volume 2, falamos de mais jogos de Dungeon Crawlers, que são Dungeon Crawlers, e o porquê, com mais detalhes, e outros que vocês acham, que a galera acha que são Dungeon Crawlers, mas não são, comenta aí embaixo, deixa seu joinha. Então, galera, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Quer ver mais vídeos sobre Dungeon Crawlers? Escreve aí embaixo. Jogos que têm elementos de Dungeon Crawler? Escreve aí embaixo. Um abraço para vocês e até mais.